Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta quinta-feira, 24 de julho de 2025, com boas notícias para começarmos o programa. A China voltou a comprar milho nos Estados Unidos, isso é muito bom, porque o comércio está se reativando, estava uma pasmaceira, essa é uma boa notícia. Também o Vlamir Brandalize vai comentar e dizer que os negócios estão bons aqui no Brasil em termos de compras internas de soja. Muito bom isso, claro que o pessoal está se abastecendo antes, né, do dia 1º de agosto, da outra semana. Aí sim, que vai ser uma sexta-feira complicada, mas nós estamos em alerta e atenção. No clima, as chuvas entraram pelo Rio Grande do Sul, entraram pelo Paraná. Notícias Agrícolas está dizendo que áreas do Rio Grande e Santa Catarina devem registrar volumes elevados de chuvas nos próximos dias. Hoje está assim, uma maneira, chuva de 10 milímetros aqui, uma garoazinha ali, mas vai chover bem nos próximos dias. Veja aí o agrotempo mostrando como é que vai ser. Ele pegou um mapa de ontem, 23, até o dia 6 de agosto. 6 de agosto. Com essas áreas de chuva no Paraguai, principalmente. E lembrando, né? E aí começa o frio, atrás dessas chuvas vem o frio. Dia 8 está previsto um friozão e nós estamos cobrindo. Bom, aliás, nós temos até uma chuva em Palotina. Solta aí o Loísio Delay, o nosso repórter de chuvas em Palotina. A voz do trovão, chovendo em Palotina, oeste do Paraná. Chuva em Palotina. No oeste do Paraná, chuva. Muito bem. Em cima da pinta, é isso aí. Show. Muito legal, o Luiz, o nosso amigo. Ok, vamos agora falar de política, porque o Brasil está sob tensão, principalmente os empresários, porque o Brasil, né, o governo brasileiro, não tem interlocução com os Estados Unidos a respeito das sanções, e o clima também lá no STF está muito tenso, com os ministros divergindo por causa da censura, a tentativa de censura imposta pelo Alexandre de Moraes sobre Bolsonaro. Então, isso está levando a uma tensão. Agora há pouco, o Alexandre de Moraes reafirmou que o Bolsonaro não vai ser punido por nada, pode dar entrevistas, ou seja, é um recuo estratégico, claro, porque se ele tivesse agudizado ontem, hoje nós teríamos, né, truco 6, teria a volta aí das ações por parte do Trump, que quer não só ter anistia para os presos políticos aqui do Brasil, um julgamento aberto para Bolsonaro com fatos prováveis e não suposições, e principalmente que o Brasil deixe de querer se unir aos países comunistas. É isso que o Trump quer. Então não é uma questão técnica, é uma questão política. E o Lula, imagina, o Lula deu uma declaração dizendo que ele aceita sim falar com o Trump, só que sobre as condições dele, ele só aceita falar sobre tarifas. Ele está querendo impor. É assim que é, né? Por isso os empresários estão muito assustados e começa a paradeiro, o setor do Vale do São Francisco, lá em Pernambuco, lá naquela região do Grande Vale das Frutas, esse pessoal está desesperado, porque as encomendas pararam no setor de madeiras, de móveis, de frutas, diminuindo de carne. Amanhã tem uma entrevista prevista com o Sérgio Desenho do CPEA sobre carnes, sobre os impactos. Continue conosco. Enfim, é muito sério. E hoje nós estamos recebendo uma informação aqui de Paulínia, pertinho aqui de onde nós estamos, no Mato Dentro, do Jornal de Paulínia, dizendo que a Grande Klabin paralisou as suas atividades lá na fábrica de Paulínia, onde tem, né, a refinaria de Paulínia, a Replan,
e a Klabin está lá paralisando a informação do jornal de Americana e jornal de Paulínia. Então, nós estamos atentos. Começa a paradeira, o pessoal está angustiado, querendo abrir negociação, mas o Lula querendo botar exigências e assim não dá, assim não pode, dizia o Fernando Henrique. Aliás, o ex-presidente Temer entrou na jogada para acalmar o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. Então, assim, estão tentando apaziguar. Mas, claro, evidente, que o Trump está dando 15% de tarifas para os países amigos e 50% para os inimigos, leia-se Brasil, está muito pouco interessado em conversar conosco. Ele tem problemas mais emergenciais, por exemplo, a guerra da Ucrânia, né? E por aí afora. Então, nós vamos acompanhar, são muitas as notícias, e por isso, antes de mais nada, eu peço a vocês para olharem para as informações que nós temos do Sérgio Braga, direto de São Paulo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, João Batista. Muitas informações sobre o clima agora, chuvoso, como você mesmo disse. Chuva esperada aqui para São Paulo também, céu bem coberto, temperatura amena, 19 graus, expectativa de pelo menos a chuva chegar ao finalzinho da tarde, a manchete, inclusive, da Folha de São Paulo, mostrando que deve chegar aqui à capital, mas o interior continua seco na região oeste do estado de São Paulo e os riscos para incêndios com essa secura toda, não só em São Paulo, como Brasil Central e em outras regiões que não tem uma gota d'água há muito tempo. João Batista. Muito bem, vamos aqui completar nossa chamada, colocando sempre a nossa imagem preferida, que é a imagem da bandeira brasileira, que é muito bonita, a bandeira mais bonita do mundo, com a nossa mensagem sempre de esperança, que apesar de tudo, e principalmente com o trabalho dos produtores rurais que sustentam esse nosso Brasil, podemos encher a boca e dizer com certeza que o Brasil vencerá. Acreditem nisso. O Brasil vencerá, é a nossa esperança, é a nossa mensagem positiva de todos os dias. Dito isso, Gleidson Ricardo, nosso editor, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, quinta-feira, 24 de julho de 2025, mais uma edição do Tempo e Dinheiro está no ar e já vou aos destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, quinta-feira. Mas vamos lá, Mercadão de Chicago segue meio sem rumo, de um lado, do outro. Mercado misto hoje, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas tem uma boa notícia lá para os operadores do mercado de Chicago. Hoje teve China comprando milho. China andou cotando navios aí na semana passada e hoje comprou milho americano. Mercado da soja aí segue sem grandes novidades. Clima americano segue favorável e aqui no Brasil segue firme, dentro dos melhores momentos. O negócio segue fluindo, já vamos comentar os volumes. Comercialização acelerada, o produtor está aproveitando as cotações e buscando os insumos. Tem uma corrida de insumos também andando. E os negócios com soja andando, no caso do milho, colheita andando e o mercado de milho pouco ofertado. O produtor quer mais, daqui a pouco. O destaque é o quê? A chuva voltando para o sul, que vai ganhando mais corpo, e também avança na direção do Mato Grosso do Sul e partes do Sudeste. Algo muito bom para quem está precisando de água. Detalhes na previsão. E vamos acompanhar o que acontece no mercado internacional nesse momento, com a Bolsa de Chicago, Nova York, no radar, mostrando primeiro a soja, que vem negociada com queda de 0,58%, vencimento mais curto, aos exatos $10, agora rompeu os $10, caiu para $9,99, mais 0,62% de queda. Milho, alta de 0,15% a $4,18,62. O trigo negociado com queda de 0,85% a $5,36,40. Café em Nova York acima dos 300 ou $3 mais 3,42, sobe 0,69%. Londres também com café robusta tem alta de 1,30% a $3.342 a tonelada. O açúcar em Nova York 16,60, 222 ou $2,22% de alta, 2,22% de alta para o açúcar. Algodão, 68,76, sobe 0,76%. Petróleo barril, $66 mais 14, alta de 1,38%.
Ouro, onça Troy, negociada a $3.378,20, queda de 0,57%. Mercado cambial, dólar, nesse momento, sobe 0,20% a R$ 5,53. Exato, 5,53. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, a queda de 1,06% aos 133.936 pontos. Mais uma vez com a soja na Bolsa de Chicago, $9,99,50, recua nesse momento. O café em Nova York tem alta, a alta de 0,71% a $3 mais 3,48. No mercado do boi gordo, a pressão continua, principalmente com a proximidade do final do mês, venda de carnes, a venda de carne fracas e também a aproximação com relação ao tarifaço de Trump. Tudo isso pressiona o mercado. Lá na B3, liquidação de posições, principalmente para o julho, que segue a 295,35, 0,20% de queda, passa a ser o mais negociado. Agosto a 304,50, alta de 0,53%. Setembro bate arroba a 310,25, 0,42 de alta. Outubro 316,80, 0,43 de alta. Entre as 32 praças pesquisadas pela Scott, 13 apresentaram queda hoje. 292,50 segue a referência São Paulo, Barreto, Araçatuba, boi comum a prazo já descontado. 287,50 ao norte do Mato Grosso, Marabá no Pará 266, Redenção no Pará R$264. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, tem informações direto do CPE, também tem informações da HN e, lógico, lembrando mais uma vez, fazendo uma homenagem especial aos suinocultores pelo dia de hoje, dia do suinocultor, do produtor de suínos, dessa importante proteína, João Batista. Tá bom, muito bom. Olha, mas falando em pecuária, daqui a pouco eu quero chamar na sequência. Eu já vou chamar um pecuarista de referência, um cara que mexe bem com a sua profissão, que é o Flávio Paro, lá de Novo Progresso, sul do Pará. Ele trabalha muito bem, com capricho, e ele está fazendo um convite a todos os demais produtores que nos assistem aqui no Tempo e Dinheiro ao vivo, aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Notícias Agrícolas, pelo Instagram, pelo TikTok, por 2 TVs, para se associarem ao Clube do Tempo e Dinheiro. É através do clube que ele é muito bem informado, ele quer passar essa informação, esse auxílio para os demais companheiros que ele tem, pelos demais parceiros de atividade. Então, assim, o que nós estamos querendo? Que você entre como assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Você tem 7 dias grátis para experimentar nessa comunidade de informação, que são 15 editorias, 15 grupos, para você ser o produtor rural mais bem informado, ao custo de R$4 por dia. R$4 por dia. R$4 dá para comprar o quê? Será que compra uma bala? Muito bem. Não importa. Veja o que o Flávio Paro, lá do sul do Pará, lá de Novo Progresso, está dizendo para você. Bom dia. Quero dar os parabéns ao Clube Tempo e Dinheiro, João Batista, toda a equipe aí. Está de parabéns pelas informações muito úteis para nós produtores rurais, tá? Sou Flávio Eduardo Paro, Novo Progresso, Pará. Obrigado. Continue assim, vamos à luta. Estamos firmes. Sempre se informando, nós temos uma editoria só para pecuária, tempo real, o pessoal do CPE mandando informações. Também você, assinante, entra no nosso site, ali tem informações de pecuária, de mamando a caducando, de todas as praças, com uma assinatura só, R$4 por dia. Você nos apoia, nos ajuda a falar cada vez mais alto e mais longe, e nós lhe damos o melhor serviço em tempo real do agro brasileiro. Né? O Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante, entra aí nesse... Olha o telefone, você manda um zap, a dona Leia coloca você imediatamente dentro do clube. Você tem 7 dias grátis para experimentar sem pagar nada, viu? Comprovar isso que eu estou dizendo, que o Flávio Paro está dizendo. Então, mande um zap para esse telefone, 199-9813-2915. Você que está nos ouvindo, anote aí, é 199-9813-2915 e seja o produtor rural muito bem informado através da nossa equipe do Clube do Tempo e Dinheiro. Dito isso, vamos às manchetes do agro com base
lá nas informações do Notícias Agrícolas no ar. Sérgio. Gripe aviária, Kuwait, Bahrein, Albânia e Turquia retiram restrições de exportação à carne de aves do Brasil. Peixe BR defende suspensão da importação de tilápia do Vietnã para proteger o mercado brasileiro. Boi gordo, CPEA, julho acumula quedas em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Suínos, preços têm novas baixas, mas média mensal ainda avança segundo o CPEA. Banana, concorrência e demanda fraca pressionam valores no Vale do São Francisco. E agora, na sequência, as principais notícias de economia e política do mundo e do Brasil. Sérgio Braga. No Estadão, Banco Central e Conselho Nacional de Justiça comunicam vazamento de 11 milhões de chaves Pix. O BC e o Conselho Nacional de Justiça informaram que, entre aspas, incidente de segurança causou vazamento dos dados cadastrais. Do Metrópolis, TCU indica rombo de 2,7 bilhões de reais após falha em registro de óbitos. A auditoria foi realizada sobre a base de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil. No Jornal Globo, Estados Unidos e União Europeia estão perto de fechar acordo de 15% nas tarifas. Ainda do Jornal Globo, Trump estabelece 15% como tarifa básica e 50% para países com quem, entre aspas, não temos nos dado muito bem. O presidente americano diz que demanda e o fim do julgamento de Bolsonaro está à mesa e promete aplicar taxa máxima ao Brasil a partir de 1º de agosto. Da Folha de São Paulo, tática de Trump sobre tarifas está dando resultados. Acordo com o Japão mostra que a abordagem agressiva de Trump está dando resultados. Ainda da Folha de São Paulo, Estados Unidos mantém silêncio sobre negociação com o governo brasileiro, que teme implementação de tarifas em agosto. A negociação com Lula permanece fechada. Do Metrópolis, o governo Lula enfrenta dificuldades para negociar com Trump. Os bastidores, auxiliares de Lula dizem não estar conseguindo sequer contato com membros do governo Trump. Da Band, Lula aceitaria ligar para Trump, mas exige que conversa fique restrita a questões comerciais. O presidente brasileiro não quer falar sobre temas ligados à justiça. Ele exige, é isso? Ele exige. Aí o Trump vai falar, nossa, tá bom, meu Deus, vou me ajoelhar. Para com isso. Por que e para que essa arrogância? Nós somos, né, muito pequenos perante o comércio mundial e muito pequenos diante da força empresarial, dessa locomotiva chamada Estados Unidos. Nós tínhamos que estar já negociando. O Japão baixou a sua tarifa para 15%, a União Europeia está baixando para 15%, as tarifas gerais dos países amigos dos Estados Unidos, 15%, e nós vamos levar 50%. Por quê? Só porque o Lula quer? Só porque ele é arrogante? Só porque ele acha? Ou porque ele está querendo levar o Brasil para ser um satélite de Moscou, da China, né, da Venezuela, sermos comunistas? É disso que se trata. Essa é a batalha pela liberdade. Trump já colocou isso. Então, não é uma questão comercial de tarifas, é uma questão política, né? E temos essa manchete agora também, que o Alexandre de Moraes, claro, né, certamente orientado pelo ex-presidente Temer, que o colocou lá no STF, diz que Bolsonaro cometeu irregularidades isoladas, não vai converter essas cautelares em prisão, inclusive ele pode até dar entrevistas, olha como é que é um dia depois do outro, muito importante isso para nós. No entanto, estamos todos aqui ansiosos, porque o que vai mesmo doer é nas costas do povo brasileiro, dos trabalhadores e dos empresários. Os empresários não têm com quem falar. Já repetimos e vamos dizer aqui, o pessoal do Vale das Frutas, lá de Pernambuco, estão desesperados porque as compras não acontecem mais, os negócios estão parando. Mostramos agora a Clabinha aqui de Paulínia parando. O que nós queremos? Queremos a volta do progresso e da prosperidade para o nosso país.
Nós não admitimos mais cenas como essa. Coloque aí, Gleidson. Olha o que o MST está fazendo. Eles voltaram a exigir, né, que haja invasão, e o MST invade e danifica Centro de Pesquisa Internacional da Bahia. O que a gente ganha com isso? E para completar esse show de horrores, olha essa notícia que nós recebemos agora. Da Veja, a revista Veja. Acusados de fraude contra os idosos podem compor o Conselho de Defesa dos Idosos. Eles próprios, CONTAG e Sindinap, investigadas no esquema de descontos ilegais de aposentados, são selecionados para disputar vaga em órgão do governo de fiscalização. Mas é um assinte, é uma vergonha. O que eles querem com isso? O Brasil, como dizia o meu amigo Boris Casoy, precisa urgentemente ser passado a limpo. Que os homens de bom senso, por favor, sentem à mesa, porque o Brasil não pode pagar pela incúria, né, desses arrogantes que querem levar o Brasil ao comunismo. Nós não concordamos, estamos muito preocupados, principalmente com quem sustenta o país, que são os produtores rurais do meu Brasil. Mais uma vez, a gente insiste, tempo e dinheiro na defesa do agro. Tempo e dinheiro na defesa do agro. E vamos voltar o nosso foco para o tempo, vamos às manchetes do tempo com o Sérgio Braga. O tempo hoje. Opa. Estamos problemas de satélite. Seguimos. Destacando mais uma vez a manchete do jornal do Notícias Agrícolas, site irmão, mostrando que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem registrar volumes elevados de chuva nos próximos dias. A precipitação em 7 dias pode ultrapassar, em alguns casos, até 100 milímetros em partes do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até mesmo no Paraná, segundo o IMET. O Zero Hora destaca chuva forte, também previsão de vento em parte do Rio Grande do Sul para esta quinta-feira. Esse mapa que a gente vai observar agora é o volume previsto para os próximos 8 dias, aí mostrando que Bagé pode ter até 98 milímetros, Pelotas 83 milímetros, Santa Maria 85 milímetros e Porto Alegre 91 milímetros de chuva. E a Tribuna do Vale, falando sobre Santa Catarina, mostra que o tempo segue instável nos próximos dias, temporais não estão descartados, e também olha só o mapa do volume acumulado para os próximos 8 dias. Chapecó 70,5, Xanxerê 74,4, Ponte Serra com 64,5 e Abelardo Luz a 66,2 milímetros de chuva. E em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o destaque exatamente sobre essa frente fria que derruba as temperaturas por lá, depois dessa temperatura elevada nos últimos dias, mas a umidade continua baixa em algumas regiões do estado. Vamos dar uma olhadinha no mapa do IMET, mostrando as condições para hoje. Chuva concentrada na região sul, está aí oeste do Rio Grande do Sul, principalmente. Santa Catarina, o estado como um todo. Sul do estado do Paraná, parte aí do sul também de Mato Grosso do Sul. Olha só a região sul do estado de São Paulo. A região norte continua com as chuvas típicas para esta época do ano, assim como algumas faixas do litoral do Nordeste. Brasil Central continua com clima seco. Vamos dar uma olhadinha também em tempo real o que está acontecendo. Olha a chuva passando, vindo pelo Paraguai para o Rio Grande do Sul, concentrada e muito volumosa em Santa Catarina nesse momento, mostrando que ela vai se dissipando para o litoral e atingindo também o estado do Paraná. Nebulosidade no estado de São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul. Lá para cima, as condições de chuva continuam prevalecendo. Brasil Central segue seco. Vamos às informações para os próximos 7 dias, com base no satélite Cosmo do IMET. Vamos lá.
A previsão do tempo vai desta sexta-feira, dia 25, até o dia 31, próxima quinta-feira, com estabilidade sobre o sul do Brasil, atingindo os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do estado de Mato Grosso do Sul e principalmente litoral da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, concentrada chuva principalmente no sul da Bahia. Ao norte, as condições do clima continuam com instabilidade, chuvas na região, também na faixa leste do Nordeste, a partir do próximo domingo. A chuva volta com intensidade ao sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, se estendendo sobre o estado de Santa Catarina, parte de Paraná. No dia 29, a próxima semana, temos chuvas concentradas também sobre o estado de São Paulo, a faixa leste, e a chuva começa a se dissipar. A partir do dia 30, para alto mar, a chuva no dia 1º, aliás, no dia 31 de julho, continua concentrada na região norte, faixa leste do Nordeste, Brasil central e sul, além do Sudeste, com tempo seco. Vamos à Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho sobre a previsão para os próximos dias. Olá, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Nós temos aqui, ó, seguindo aquilo que a gente falou, no dia 24 ao dia 28, a chuva continua ganhando corpo aqui no sul do Brasil, onde nós temos aí condições de chuva assim com volume um pouco maior. Ó. Tá sinalizando ali, ó, como vocês podem observar, nessa parte aqui mais ao sul do Brasil, nós temos o quê? Uma condição de chuva mais significativa, né? Volumes que podem passar dos 40, 50 milímetros. Tu vê que melhorou bastante a projeção, né? É de uma boa chuva começando hoje e já tá chegando, ó, temos aqui nas áreas do sul, temos áreas de chuva pegando aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, toda essa área aqui está tendo chuva nesse momento agora, no período dessa quinta-feira. Então, de hoje até o dia 28, nós teremos chuva no sul, alguma chuva também avançando aqui no Mato Grosso do Sul, que surpreende, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, nessa área aqui de Minas, mais ali no dia 25, 26. No centro do Brasil, praticamente é aquela situação normal de pouca chuva. No Nordeste, nós temos áreas de chuva aqui entre o leste do Elefantinho até a Cealba. Então, toda essa faixa leste, alguma chuva. E aqui, na parte aqui do norte do Brasil, pegando ali do dia 24 a 28, aquela chuva normal entre o Amazonas, Roraima e Amapá e Pará. Indo aqui para a parte dos dias 24 ao dia 7, os próximos 15 dias, tu vê que tem um bom volume de chuva pegando aqui a região do Amazonas, Pará, Amapá. Melhora aqui, ó, melhora a chuva no Acre, Rondônia, aqui na parte oeste do Mato Grosso também. Volta a ter uma chuva aqui no Mato Grosso do Sul, Paraguai. Boa chuva aqui na região sul do Brasil, na área aqui do sul, né, pegando aqui o Rio Grande do Sul, toda essa região, com um bom volume de chuva. Então, final de julho, começo de agosto, a chuva ganha corpo aqui no sul. Também aqui no Triângulo Mineiro, que chove muito pouco nessa época, norte de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Rio, Espírito Santo, tudo isso aí com chuvas bem significativas. Pegando aqui, ó, a região aqui do Nordeste também. Nós vamos ter aí alguma chuva boa, pegando aqui a parte desde o Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, Cealba, Recife e o litoral da Bahia. Então, essa parte leste do Nordeste também vai ter uma boa chuva nos 15 dias, além do norte do Brasil. Quando a gente olha a anomalia, nós vamos ver aqui, ó, na parte da anomalia de chuva, nos próximos 15 dias, entre 24 de julho até 7 de agosto, nós temos o quê? Uma situação muito boa de chuva acima do normal aqui no sul do Brasil. Algo que estava primeira quinzena de julho abaixo, agora vai ficar bem acima, principalmente Paraguai, oeste do Paraná, sudoeste e Rio Grande do Sul. Vai dar uma recuperação boa nos mananciais e também nos rios da região, Uruguai, Iguaçu, o Rio Paraná. Também chama atenção a anomalia positiva aqui na Amazônia, Amazonas, Pará, Rondônia, Acre. Não é comum chuva nessa época do ano com intensidade. E aqui no Nordeste também uma situação boa, principalmente o leste do Nordeste, um pouco menos aqui na Bahia. Na temperatura, ainda está bastante bagunçado. A tendência é que a gente tenha condições de chuva, de temperatura baixa, podendo ter um período frio
agora do dia 28 ao dia 7 de agosto. Ainda está indefinido. Alguns modelos colocam calor, outros colocam frio mais forte, menos forte, mas algum frio forte vai chegar nessa região aqui do sul do Brasil. Então, nos próximos dias, nós vamos ter o quê? Condições aí favoráveis à ocorrência de tempo instável aqui no sul, a chuva voltando também para essa parte de São Paulo, Rio e Espírito Santo, e sul e leste de Minas, Mato Grosso do Sul, que não é comum, oeste do Mato Grosso, e vamos ter queda de temperatura. Hoje está frio no sul, esfria mais de domingo para frente. Vamos ter geada com algum risco de danos aqui no sul, dentro das regiões normais, mas provavelmente terça, quarta, quinta, o frio ganha corpo e pode até ter algum frio mais forte na área ali do sul de Minas, na área do café, ali nos dias 1 e 2 de agosto. Como ainda tem tempo, a gente vai atualizando. Então, vamos ter mudanças. O mais importante é a volta da chuva aqui no sul e aparecer a chuva um pouco mais do que o normal no Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso e lá na região da Amazônia. Da Climaterra, não esqueça de dar o like no Tempo e Dinheiro e Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho. Até amanhã. Ei, Ronaldo, mais claro, impossível. Então vamos ter uma chuvinha aqui para abater essa poeira aqui, mas o frio vai chegar depois. Por enquanto está chovendo aos poucos. Ela está entrando aos poucos, o Sérgio já mostrou. Até podemos mostrar de novo, né, Gleidson? Vamos mostrar a tela da chuva. O Notícias Agrícolas está retratando isso, que volumes elevados nos próximos dias. Os próximos dias, o Agrotempo também. Põe a tela aí dos próximos dias, como é que nós vamos estar até o dia 6 de agosto. É isso que o Ronaldo está dizendo. E depois vem o frio. Eu estou recebendo aqui mensagens dos nossos amigos que nos ajudam a fazer o programa, são os membros do Tempo e Dinheiro no YouTube, como, por exemplo, o Juliano Dorigon, meu compadre Juliano, está dizendo que está chovendo lá na Corbélia, lá no Paraná, também chove, né, em Medianeira, diz o Elisandro Colombo, o Johnny Zimmer, dizendo que lá na terra do Vlamir, Antônio Olinto, chegando chuva e está frio, diz ele, está frio. Aqui, por enquanto, está bom para nós, viu? Só frio só de manhã. O Walter Crowley, lá do oeste de Mato Grosso, dando uma boa tarde para todos nós. Obrigado. Fabiana Silveira, lá de Piratini, minha amiga de Piratini, sul do Rio Grande do Sul, 12 graus agora, nublado e ventinho gelado. O Ítalo Meneghini, Prudentópolis, Paraná, chuva calma, mas não é chuva grossa, né? O Vanderlei do Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante, tá frio, sol, aquela coisa toda, tá cebola. Frio de manhã, tal, e a chuva chegando, né? A Franciele Sobuque, chovendo em Laranjeiras do Sul, Paraná, temperatura amena, 16 graus no momento. E o que mais? O que mais? Tem um monte de gente, mas muita gente, claro, né? Falando de política. Ninguém aceita essa situação que nós estamos vivendo, que é a raposa vigiando o galinheiro, diz o Cláudio Siquieri, né? O Miguel Zonzin Neto, Buritizeiros, Minas Gerais, sol e muito seco. O Neymar Fensky, de Santa Catarina, 18 graus, 5 milímetros de chuva essa noite, agora nublado. Pouca chuva aqui, está assim, 8,80, mas vai entrar, vai subir mais. Chovendinho em Guarapuava, Paraná, diz o André Marcondes. E o Emerson Antoniacomi iniciou a chuva 10 minutos em Ponta Grossa. Muita gente escrevendo, por favor, continue, né? Nos abasteçam de informação, nos oriente a fazer cada vez melhor o melhor programa do Agro Brasileiro em tempo real. Estamos aqui ao vivo. E não se esqueça do clube, né? O clube, na hora que a gente para o programa, continua lá as informações em tempo real no clube. Então, antes de fazer negócios, antes de comprar e vender, preste atenção nas informações precisas dessa comunidade de 15 grupos dentro de uma comunidade só de informação. Seja o produtor rural mais bem informado, seja assinante do clube, mande uma mensagem para esse número aí, 19 9 98 13 29 15, e vamos juntos, sempre em frente e a favor do Brasil. Rápido intervalo, daqui a pouco, ele, Vlamir Brandalize, analisando essa volta da China comprando milho. Opa! Vamos em frente, um instante só. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor.
você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, de volta com vocês. Nossa, minha imagem está uma porcaria. A internet foi, ô Gleitson? Ou tá bem? Tá opaco, João Batista. Você tá opaco aí. Tô opaco, meu Deus do céu. Mas vamos lá, o Vlamir tá legal. Então, assim, o Vlamir vai fazer uma retificação já, porque não foi a China que comprou, e sim a Coreia do Sul. Estou recebendo, inclusive aqui o Hélio Sirimarco, da Sociedade Nacional da Agricultura, está trazendo a mesma confirmação. O USDA se enganou. Olha, o USDA fez correção, e o Vladimir vai explicar isso já. Mas não importa, a soja está perdendo os 10, isso que é o problema. Olha o gráfico. Menos 4 centes, né? 0,48% de recuo, 10,01. Perdeu os 10, agora está os 10,1, está nesse rame aí, parece que não vai para lado nenhum. Vamos ver os 4 vencimentos da soja de Chicago, os mais negociados. No vermelho tem delay, agosto 10,01, setembro 10,02, novembro 10,21, janeiro 10,39. E aqui no Brasil, em saca de 60 quilos, base Porto, lá na B3, também no vermelho, agosto 22,06, setembro 22,11, novembro 22,50. Muito bem, vamos saber, olha essa retificação do USDA, imagina. Então, vamos ao Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar, Vlamir. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Aparece aí, cara, eu já estou com a imagem ruim, você, pelo amor de Deus, segura aí. Então, olha que fato novo. Antes da gente ir direto do mercado, nós recebemos aqui uma informação, inclusive, como eu falei, o Hélio Sirimarco, lá da SNA, já tinha dito que exportadores tinham reportado ao uso da venda de 284 mil toneladas de milho a destinos desconhecidos. Ou seja, aí de repente eles fizeram uma correção. Não foi para a China, não, foi para a Coreia do Sul. Foi isso mesmo, Vladimir? Olha, João Batista, a gente tem contatos com o USDA também, né? Nós recebemos pela manhã o relatório deles aí e tinha confirmado, né, a venda de 135 mil toneladas de milho para a China. É milho, não é soja. E agora, outras 284 mil toneladas para outros destinos. Agora há pouco eles mandaram outro comunicado retificando. Na realidade,
foi venda para a Coreia do Sul. A questão é que o USA está querendo, né, João? Eles estão ali em cima, é sinal de que as negociações estão andando e o pessoal do USA está pronto aí para canetear a compra da China de produtos americanos. A China não tem comprado milho, não tem comprado soja, não tem comprado sorgo que ela compra, não tem comprado trigo. Tudo são produtos que eles vendem para a China e aí está vários meses aí sem negociação, né? Mas tá no fio da navalha para sair a negociação, João. Isso a gente sente, o próprio erro do USA dá sinais que está nesse caminho aí. Inclusive nós aqui. Ô, Vlamir, então, assim, primeiro essa negociação, né, porque é importante do Xi Jinping com o Trump. Então, a taxa, porque o Japão ficou com 15, pode ser que a União Europeia também fique com 15. Você acha que a China também ganha 15 ou ganha um pouco mais? Olha, João Batista, pelo que a Indonésia ficou com 19 e partes dos países da Ásia vão ficar perto disso, eu acredito que como a China é mais competitiva, ela é capaz de ficar mais perto dos 20%. E para os chineses ainda é competitivo, né, trabalhar, porque o custo de produção chinês é bem menor que o americano, né? Então, uma tarifa nesses níveis, eu acho que ficaria bom para os dois lados e acabaria ajudando o cofre do Trump aí a arrecadar mais, né, João? Isso que é o importante e não impactaria tanto na inflação interna americana, né? Os principais países estão negociando, é bem provável que até o fim da semana saia essa negociação e defina os números aí para a União Europeia. A Índia também bem avançado e os demais países, e aparentemente o que está ficando para escanteio é o Brasil, né? Não tem ninguém por lá, eles não estão dando atenção porque os técnicos do governo americano estão abarrotados de trabalho da madrugada até altas horas da noite com esses países que estão negociando. É por isso que eu acredito que no dia 1º vai ser sexta-feira negra e o Brasil vai entrar nos 50%, porque não tem nada acontecendo de negociação para o Brasil efetivamente. É mais o barulho aqui no Brasil, esse movimento, mas efetivamente com o governo americano não tem nada acontecendo. Então, é possível que nós vamos para o fim da fila, João. E pagar 50 e se retaliar 100 e tem que parar de comprar combustível do Putin, é isso? Esse é um risco grande, né? Porque se tiver retaliação, daí a pancada vem mais forte. Não é só nós pagarmos aí, sofrermos 100%, que daí inviabiliza totalmente, né, as negociações do que a gente exporta para os Estados Unidos, mas também as outras medidas que o governo americano poderá colocar, né, João? Isso que é importante o produtor ficar atento, porque além da gente já ter problemas para importar parte de fertilizantes e produtos que a gente usa no nosso setor agrícola dos Estados Unidos, essa possibilidade de ter as sanções em cima de negócios que a gente faz com países não amigos dos Estados Unidos, e aí você citou bem, né, a própria Rússia, né, nós estávamos negociando em paralelo, estava andando, os americanos não estavam levando isso em consideração, mas se a gente pegar esse truco e mandar para 6, certamente nós vamos perder 12, né? Não vai ser nem 6, nem 9, nós vamos perder 12, porque aí nós vamos ficar complicados aí para duas coisas importantes que a gente compra lá na Rússia, os fertilizantes, né, desde ureia, fertilizantes em geral, e principalmente o diesel, né? O diesel americano, depois, se a gente precisar comprar americano, vai ser inviável. Nós vamos ter que comprar onde esse diesel para completar. Então, é muita atenção nessa hora que pode ter uma escassez de diesel nesse segundo semestre, porque no Oriente Médio não tem diesel disponível para a gente comprar esses bilhões de litros que a gente traz lá da Rússia, né, João? A gente não podia ser igual a Argentina, ter isenção quase que zero para 80% das exportações, não é isso? Não podíamos ser igual ao Japão, sendo um dos primeiros países a serem beneficiados do amigo Trump. Não, por que nós vamos ter que enfrentar? O que a gente ganha com isso, Vlamir? Na realidade, não ganhamos nada, né, João? O povo brasileiro não vai ganhar nada, vai ganhar inflação, né, porque vai aumentar os custos brasileiros. O setor agrícola vai ter muita coisa que vai ter que andar em paralelo, né, que vão ter dificuldade de encontrar. Muita atenção aí à questão que a gente tem que levar em consideração
nessa nova temporada insumos americanos na área de tecnologia, de máquinas, que a gente tem um parque de máquinas muito vinculado à tecnologia e à produção americana, e dependemos certamente deles. Ou seja, estava na hora de a gente sentar na mesa e aceitar as críticas e tentar fazer a negociação o melhor possível. Eu acredito que dificilmente nessa hora agora, se a gente trucar ou mandar para 6 aí no dia 1º em diante, a nossa tarifa não vai ficar abaixo de 20%, João. Então, nós poderíamos estar andando em paralelo com 10%, como foi desde o começo, né? Então, se a gente não criticasse o gigante, né? A águia, né? A águia é muito... Nós somos que nem um coelho hoje e eles são a águia, né, João? Dizem que nós somos um ratinho. Mas vamos lá. Piorou, daí seu ratinho é menor ainda. Bom, enfim, é uma ação política, é por isso que daqui a pouco nós vamos conversar com o professor Paulo Moura, do Dextra, porque temos, claro que em posições políticas, tem a questão do ajuste, do compliance, conforme sempre eu digo, que é a tal da seção 301, porque o temor maior mesmo é de sanções financeiras. Se a gente tiver algum bloqueio nos bancos, aí para tudo. Não é? Tomara que isso não aconteça. A gente acha que não vai acontecer, né? João Batista, é tudo possível, né? Do dia 1º em diante, nós estamos aí numa situação de governo muito complicado, né? Porque não para os gastos, né? A arrecadação é recorde a cada mês que passa e a gente carrega déficits gigantescos. E certamente agora uma freada no segundo semestre, principalmente na área de exportação, que vai acabar refletindo em queda do volume de dinheiro que entra no mercado brasileiro com exportações, ele vai dar uma freada. Dá para ver que vocês já citaram aí, que nem nas matérias anteriores, aí paralisação da indústria de celulose, paralisação em frigoríficos que fazem carne para os Estados Unidos, férias coletivas ali não sei aonde. Esse é um efeito cascata, né, João? Então, automaticamente, isso, cada dia de uma empresa parada dessa aí é milhões que a gente deixa de girar e de fazer o dinheiro. Porque se a gente pensar, governo só serve para gastar dinheiro, ele não cria dinheiro. E as empresas parando, se para de criar dinheiro. Então, daí o buraco fica maior. Não cria dinheiro, não. Toma dinheiro pelos impostos. Está chovendo lá na sua Mamborê, viu, Vladimir? Está frio lá embaixo, Antônio Olinto, está chovendo em Mamborê, lá no oeste. Uma chuvinha, diz a Maria Dolores, enquanto que o Emerson Antoniacomi, lá de Ponta Grossa, está dizendo que a soja CIF lá está 130, pagamento 30 de julho, 131, pagamento 30 de agosto, 133. Não, 133, desculpa, 133 é 30 de setembro, certo? 30 de agosto é 131, beleza? CIF, para 30 de julho, é isso? R$130. Agora sim, acertei. Vamos fechar, vamos passar a regra, vamos falar diretamente do mercado, lá e aqui. Olha, João Batista, o mercado de Chicago ele está seguindo aí a lógica, né? Primeiro ele se animou um pouco aí com essa notícia do USDA, dele ter anunciado de manhã que seria a China comprando. Então anima todo mundo. Depois ele acabou liquidando e agora ele está vindo aí, tentando segurar o suporte aí nos $10, já trabalhou até, raspou um pouquinho abaixo. Mas o que tem hoje? Falta notícia da China, a China efetivamente não tem comprado nada, tem condição de safra americana andando regular, mas o fator importante que eles estão levando em consideração é que os negócios do Brasil seguem acelerados, né, João? Aqui o prêmio subindo e os negócios seguem acelerados, automaticamente isso serve de apelo negativo em Chicago. Negócios andando aqui, pressão negativa lá, é isso que está acontecendo, porque nós estamos dentro do melhor momento do ano novamente das cotações. E aí está girando o negócio, João. Só para dar uma ideia, nos cálculos de hoje, 115 milhões de toneladas negociadas de soja, isso é 67,7% da safra. Ainda está em percentagem um pouco abaixo da média, mas em volume é recorde. Nessa semana já negociamos aí perto de 2 milhões de toneladas. É uma semana de muito negócio, João Batista. Você vai negociar mais. Agora à tarde o pessoal vai aproveitar. Mesmo com o Chicago em queda, as cotações seguem firme aqui no mercado brasileiro de balcão, de porto. É que está andando, João Batista. Muito bem. O Clube do Tempo e Dinheiro já recebeu as informações
do seu pessoal, do seu escritório, da Brandalize Consulting. Já temos ali os prêmios nos portos dentro do nosso clube. É só você acionar aí esse telefone que está na tela, 199-9813-2915, 7 dias grátis, sem pagar nada, para experimentar, para ver essas informações exclusivas da Brandalize. E aí eu já aproveito para perguntar para o Brandalize, fazer um spoilerzinho desses prêmios e dar a sua orientação aos amigos produtores nesse instante de meio que o mercado está meio assim. O que você tem a dizer, Vladimir? Olha, João Batista, com relação a prêmios, voltou aí. Você pegar só uma ideia que o setembro, o comprador hoje paga 160 positivos. O vendedor quer 175, 180. Ou seja, se a gente olhar, o prêmio já está dando aí na faixa de quase $4 por saca aí de vantagem. É por isso que está girando os negócios, né? Como o nosso amigo falou de Ponta Grossa aí, né? 130 ou mais a cotação da soja ali em Ponta Grossa. E o mercado vai se firmando, né, João? A questão é que segue os negócios, segue o comprador, China segue como principal comprador no mercado brasileiro, e é isso que está girando, né, João? E o prêmio que está dando suporte, né? Quando o Chicago cai, o prêmio sobe por aqui, é isso que está servindo aí para apoiar as negociações. Tá, o que o produtor tem que fazer? Olha, quem precisa de caixa nos próximos dias é a semana de cavalinho encilhado. Continuo vendo com a semana de cavalinho encilhado, o melhor momento. Semana que vem é uma semana nervosa, né? Porque é a semana do 1º de agosto. Depois de 1º de agosto, vamos ver o impacto que vai ter. E lembrando que a semana que vem, na quarta-feira, também tem a reunião dos Estados Unidos e China. Automaticamente, se a China aparecer e as negociações andarem bem por lá, como estão acontecendo as demais reuniões com os outros países, podemos aí talvez ter uma menor pressão da China para novas compras aqui no Brasil e eles começarem a atuar no mercado americano. Eu acho que um dos erros do USDA foi exatamente isso, que eles estão com dados aí muito prontos para fazer um acordo com a China, por isso que na hora ele se precipitou lá e algum técnico do USDA empolgado diz, agora é a China, eles estão prontinhos para soltar foguete que a China vai comprar lá. João. Pois é, repetindo, esse telefone aí, 199-9813-2915, esse telefone, 199-9813-2915 é o telefone para você entrar no clube. Agora, nós temos um outro telefone que é para você saber quanto está o prêmio, né? Porque vai ter, será que a China vai voltar? Tal? O que você faz? Aí você faz a proteção de preço, como seguro de preço. Quanto custa a pólice do seguro de preço da sua soja, do seu milho, né? Das suas operações de boi, de trigo, enfim, de todas as commodities que estão nas bolsas. Ligue para esse telefone que está aí na tela, 199-7110-8610. 199-7110-8610. Anote aí, porque esse é um telefone gratuito para você ligar para o Fernando César Sofiati, lá na G-Trade, e perguntar, ô Fernando, quanto é o prêmio para fazer essa operação aí, seja na soja, seja no milho, seja no boi? 199-7110-8610. Anotaram? 199-7110-8610. Agora vamos ver os preços do milho. Gleidson, põe na tela o milho lá em Chicago, tem delay, claro. Né? O último contrato às 13h12 para setembro saiu a $4, redondinho o bucho do milho lá em Chicago. Dezembro, 4,19, março, 4,36,5, maio, 4,47. Aqui no Brasil, que é o que importa para a maioria dos produtores, aqui no Brasil, base Campinas, setembro, leve alta, 65,22, novembro, 68,41, janeiro, 71,92, março, 75, ou seja, exatamente R$10 de diferença, né, Dom Vlamir? Exatamente. A B3 está expondo, né, João? Porque nós estamos com pouca pressão de venda, o produtor vê que o mercado futuro do milho aqui no Brasil é de valorização, não está querendo forçar a venda, o mercado é comprador, segue com compradores, hoje melhorou os portos aí, está pagando mais, e a B3 parou de cair, automaticamente sinal de que aparentemente o mercado do milho já bateu o fundo do poço e agora tenta se recuperar, né, João? Porque os fundamentos do milho, tanto internos como externos, são muito bons, né? Então, e a colheita avança no Brasil, né, João? Hoje estamos aí com o milho já aí acima de 60% colhido no nível do Brasil, né? Talvez 65%, Mato Grosso já indo para os 80%. E isso dá sinais que vem uma grande safrinha que está sendo confirmada
mas o produtor aparentemente não está precisando vender. É isso que está acontecendo e está dando suporte na B3, né? Sem necessidade de venda, B3 vê que também não tem espaço de baixo, né? É isso que está acontecendo lá. Enquanto isso, lá em Chicago, João, Chicago ele está tentando segurar os $4 no setembro, que é o mês mais fraco. Mas se a gente vê os meses de julho, 26, que é meses bons ir para frente, que os fundamentos do milho são bons para 2 anos, 3 anos para frente. Não é só para agora e próximos meses. Ele vai lá para cima de 4,50, 4,60 as posições do ano que vem. Então, milho se valorizando. O milho está hoje perto dos $4, porque o clima está muito bom. A safra de milho vai muito bem nos Estados Unidos, e isso que está fazendo limitação, né? E o pessoal diz, de manhã ele viu, China comprou, se animou um pouco. Daí, China não comprou, quem comprou foi a Coreia. A grande questão é que eles venderam, né, João? Venderam quase 500 mil de toneladas hoje. Então, isso é sinal de que a volta da demanda de milho nos Estados Unidos. Países que negociaram com os Estados Unidos, como o Japão, estão comprando milho americano. No relatório de vendas hoje, da semana passada, aparece Japão comprando, México comprando, Coreia comprando, Colômbia também, que negociou com os Estados Unidos comprando. Ou seja, os países que fazem negócio com os Estados Unidos estão acertando as suas arestas, né, com relação a essa parte de tarifas, e os negócios começam a fluir melhor por lá, né? Dá para ver que mercado futuro já mostra a cotação bem firme lá na frente, né, João? Muito bem, então, diante dessas informações, quem tem milho, quem já vendeu, o que pode fazer? Olha, o milho futuro é bom, a cotação cada vez para frente é melhor, né? Se o produtor puder segurar, é uma boa alternativa, porque ele vai se valorizar, tanto aqui como lá fora, e demanda de milho vai ter, né, João? A grande questão é que até agora, agosto, setembro, outubro, ainda nós vamos ter muita soja no porto, né? Mas depois também vai ter muito milho tendo o caminho internacional, né? Então, isso que a gente tem que acompanhar. Até nisso eu vou dar uma olhada aí a partir de amanhã, João, sabe onde? Lá no oeste do Paraná. Vou ver a colheita do milho do oeste e vou num lugar que você vai gostar, João Batista. Amanhã é 25 de julho, é aniversário da cidade chamada Marechal Cândido Rondon, e lá tem a festa do boi no rolete amanhã, João Batista. Vamos lá comer uma carninha do boi no rolete amanhã. Que inveja, hein? Ainda ser bem tratado, porque o pessoal vai, claro, né, ficar dando tapinha nas suas costas. Que beleza, que inveja. Você merece. Vlamir, última recomendação antes de dizer tchau. Olha, João Batista, é o momento do cavalinho encilhado da soja, e o mercado do milho tem fôlego positivo para frente. Então, quem precisa de caixa, aparentemente esse momento está sendo mais favorável de fazer negócio com soja, e quem puder segurar o milho para frente vai valorizar mais e automaticamente será um produto que vai ter uma rentabilidade talvez melhor que o mercado financeiro, no caso do milho, né, João? Muito bem, então tá, obrigado, vamos em frente, eu já vou seguir com... Amanhã não esquece, amanhã é sexta-feira, amanhã além de milho, soja, temos feijão e arroz, João Batista. Mesmo a gente estando lá na festa do boi do rolete, mas vai ter feijão e arroz também. E está prevista uma entrevista importantíssima amanhã sobre carne, sobre boi, comércio de boi, com o Sérgio Desenho, o cara lá do CPEA, né? Altos Coturnos, que é o Sérgio Desenho, um homem muito experiente, meu parceiro da antiga BMF, um homem que entende muito bem do mercado de carne mundial, que vai nos falar amanhã aqui no Tempo e Dinheiro sobre essa tensão que envolve a pecuária brasileira. Sérgio Desenho do CPEA amanhã, ok? Não perca, Flamengo. Vamos em frente. É isso aí, João Batista. Amanhã, diretamente de Marechal Cândido Rondon. Parabéns para o pessoal da cidade. É uma cidade de produtores fortes. Produtores aí que... A maioria do produtor naquela região é produtor pequeno e médio. Não tem grandes produtores. E são produtores que produzem muito bem. São fãs aí. Grande parte assiste o Tempo e Dinheiro lá no oeste do Paraná, João Batista. Lá em Cândido Rondon. Ok, obrigado a todos. Um grande abraço. Vlamir, até amanhã. Boa viagem. Vamos saber dos preços do trigo, porque daqui a pouco, depois dos preços do HF, vem aí o Paulo Moura. Vamos saber da política, as últimas na política. Hein? Então, o trigo está no leve vermelho, 2,75 de recuo, no setembro, a $5,37 o bushel do trigo. Lá em Chicago, dezembro, 5,58, março, 5,76,5, maio, 5,87,75. Antes do Paulo Moura, eu vou chamar o Sérgio Braga para falar dos preços dos hortifrutis, sempre começando pelo preço do leite. Qual é o estado hoje, Serginho?
Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Começamos pelo preço do leite pago ao produtor na apuração feita pelo CPEA, ainda com referência na captação no mês de maio. Em Santa Catarina, a média do litro pago ao produtor por lá foi de R$ 2,49 mais 99, aguardando a apuração para o mês de junho. O ovo branco, Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, a caixa de 30 dúzias, FOB, R$ 145,95. Tem o tomate italiano 3A, a R$ 126,67 a caixa de 20 quilos no Rio de Janeiro. A cebola amarela híbrida, tipo 2, saca de 20 quilos a R$ 18,00 em Irecê e região. Também tem a banana nanica em Santa Catarina, na região norte, a R$ 1,00 mais 4 centavos o quilo. E hoje a LS tem um destaque também com relação à entrega de mais uma nova máquina e principalmente na alegria de quem? É o futuro, a sucessão familiar do produtor, do agricultor aqui no Brasil. Acompanhem esse destaque de hoje da LS Tractor. O novo modelo J25 da LS Tractor está chamando a atenção do público. Felipe Vieira, diretor comercial da marca, falou das características e o público-alvo desse lançamento. Esse trator aqui ele vai atender o produtor de hortifruti, por exemplo, de jardinagem. São culturas essas, né, operações que demandam esse tipo de produto e a gente acabou analisando o crescimento dessas operações, né? E esse trator aqui, por ele ser um trator muito versátil, a gente trouxe também para atender, por exemplo, como ele é um trator com transmissão hidrostática, para atender um público feminino que ele é mais fácil de operar, para operadores que ainda não tinham tanto conhecimento em como operar um trator, então ele é mais fácil de operar também, e é um produto com valor muito acessível para dar essa entrada, né, em um produtor ter o seu primeiro trator agrícola. E hoje foi também o dia de semear o futuro. A Solomax, concessionária LS em Oswaldo Cruz, São Paulo, entregou este mesmo trator para um pequeno tratorista que inicia sua jornada no campo. Que honra fazer parte desse começo de uma nova geração agrícola, cheia de sonhos e determinação. Parabéns, Antônio Henrique! Você está embarcando em uma aventura incrível, cheia de descobertas e aprendizagem no mundo dos tratores. E esse trator aqui ele tem uma transmissão hidrostática, né? O que seria essa transmissão? É mais ou menos como se fosse um carro automático, onde tu não precisa fazer as marchas e tu tem só um pedal, que você vai com ele para frente, um pedal para trás, uma alavanca de velocidade. Com isso a gente consegue inserir muito mais operadores que ainda não conhecem como fazer a troca de marcha. Então tu consegue, como eu estava falando, a gente consegue introduzir de uma forma muito mais rápida um público feminino, né, que quer operar um mini trator, mas ainda não sabe como. Então de uma maneira muito mais fácil e prática, né? É mais que trator, é solução para o produtor LS Tractor, que nos apoia aqui. A gente fica muito feliz com isso, né? Muito bem, por isso nos apoia e a gente consegue falar cada vez mais alto e falar de coisas importantes, como vamos falar agora, sobre o que está acontecendo na nossa política, na situação do Bolsonaro. Vou chamar o professor Paulo Moura, cientista político do Dextra, que está conosco. Professor Paulo, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Os fatos se sucedem, aqui a gente aqui no Mato Dentro fica olhando, estamos com uma antena, estamos antenados, mas a gente acha que houve um recuo, para não dizer um refluxo, do Alexandre de Moraes em relação àquela ameaça de prisão ao Bolsonaro. Você considera isso, Paulo, ou não? Sim, de fato, foi a primeira vez que ele não dobrou a aposta, né? Essa é que é uma das conclusões a que se pode chegar dessa decisão que ele tomou no sentido de não mandar prender o presidente Bolsonaro. Foi um recuo, e tem uma matéria na Folha de São Paulo de hoje que revela que empresários foram procurar o STF pedindo para que ele não prendesse, para evitar que o Trump aumentasse ainda mais as medidas contra o Brasil. Além disso, essa mesma matéria dá conta de que o clima
dentro do STF não é de unidade, né? Que os magistrados estão batendo cabeça já e não é só o Fux, tem mais gente divergindo das atitudes do Alexandre de Moraes, que teria ido muito longe naquilo que está fazendo, né? Então, é sintomático, realmente, que ele tenha decidido não prender o presidente Bolsonaro. Agora, é preciso afirmar que a censura contra o Bolsonaro continua. Hoje de manhã, o presidente Bolsonaro foi a uma cerimônia religiosa em Taguatinga, ali na periferia de Brasília, e se recusou a dar entrevistas, porque a decisão, na verdade, ela mantém as ambiguidades, né? Ele, de fato, não esclareceu o que os advogados do presidente Bolsonaro haviam solicitado. Ele mantém as ambiguidades em que sentido? Ele diz lá que o presidente Bolsonaro pode dar entrevistas, mas que essas entrevistas não podem ser replicadas nas redes sociais de terceiros. E é impossível controlar isso. Mas é um absurdo. Se a emissora de televisão veicula, automaticamente um monte de gente no Brasil inteiro, espontaneamente, uma característica da rede bolsonarista é fazer o recorte do vídeo e botar o material nas redes sociais. Então, o presidente Bolsonaro, de fato, João, está sob censura. É assim que os seus advogados interpretaram, é assim que ele interpretou, e nós vamos agora, nos próximos dias, a menos que o presidente exploda numa atitude indignada, que às vezes é característica dele, como aconteceu no episódio da tornozeleira no Congresso Nacional, nós vamos assistir o presidente Bolsonaro circulando por Brasília, indo na sede do PL, indo eventualmente a eventos e se recusando a dar entrevista com a imprensa. Os repórteres metendo o microfone lá e dizendo que não pode falar, porque na prática ele está censurado. Então, o que o Alexandre de Moraes fez foi censurar, aspas, sem censurar. A ambiguidade é proposital, é uma estratégia que visa impedir o presidente Bolsonaro de falar, sem assumir explicitamente que ele está censurando o presidente Bolsonaro e sem prender o presidente Bolsonaro, que criaria manchetes internacionais e certamente redundaria na tomada de atitudes retaliatórias por parte do presidente norte-americano. Pois é, o Bolsonaro está numa tensão terrível. Hoje de manhã, como você disse, ele foi a um culto religioso. Houve uma pregação por parte da esposa dele, a Michele Bolsonaro, e o Jair não se aguentou, chorou, né? A emoção saiu, né? Porque imagine a pressão que esse cara está sofrendo de todos os lados. Ele não precisava estar aí, é disso que a gente tem que deixar muito claro. Ele não precisava estar passando por essa situação, ele podia estar de pernas para cima, podia estar pescando, podia estar fazendo qualquer coisa, não passando por essa pressão terrível, porque o que ele quer? Hein, Paulo? O que o Bolsonaro quer exatamente? Porque a esquerda acha que ele quer implantar a ditadura, mas desde o começo ele falava, olha, nós queremos uma lisura nas eleições. E é disso que o Trump está colocando. Ele quer um julgamento limpo para o Bolsonaro, ao mesmo tempo, né, Paulo? Não quer que o Brasil, né, seja mais um satélite do comunismo. Julgamento limpo para o Bolsonaro é impossível, dadas as circunstâncias, dado o Alexandre de Moraes, dada a Suprema Corte que nós temos. Vamos combinar, né, João? O presidente Bolsonaro, a menos que alguma coisa impeça antes do julgamento, que deve acontecer no final de setembro, início de outubro, o presidente Bolsonaro pode ser considerado preso, né? Ele já está preso. Está preso num regime semiaberto. As condições em que ele está sendo mantido por Alexandre de Moraes são de uma prisão em regime semiaberto. Horário para chegar e para sair de casa, não pode sair no fim de semana, não pode sair à noite, não pode isso, não pode aquilo, tornozeleira, calcanhar. É uma prisão semiaberta, né? Que vai se converter numa prisão em regime fechado até o final de setembro, início de outubro, se nada acontecer. O que o presidente Bolsonaro sempre quis, né, é um país livre para nós brasileiros. Quer dizer, não há registro na história política do presidente Bolsonaro, que sempre andou às turras com a imprensa, dele ter processado jornalista, dele ter mandado censurar jornalista, ter expulsado jornalista do país, né? Tudo aquilo que acusam e que imputam contra ele, na verdade, está sendo feito contra a direita brasileira, né? As pessoas que estão presas nesse país por motivos políticos são
da base de apoio do presidente Bolsonaro, são da direita brasileira. Os jornalistas que estão exilados, estão sem passaporte, estão com contas bloqueadas, são da base da direita brasileira. Não é o contrário que aconteceu. O presidente Bolsonaro nunca cerceou a liberdade, tem dezenas, centenas de discursos dele defendendo a liberdade, se posicionando contra a censura, né? E o que nós estamos vendo é exatamente o contrário. Quem está implantando ditadura no Brasil não é o presidente Bolsonaro, não é a direita brasileira. Mas o que se pede, inclusive, é o que o Trump diz ali na carta que ele mandou, Paulo Bolsonaro dizendo: queremos anistia para os presos políticos do Brasil que estão lá no calabouço essa hora, né? 20 para as 2, calor terrível. Paulo, pelo amor de Deus, Paulo. 2 senhoras acima de 70 anos que estavam em casa foram... O Alexandre de Moraes botou ela de volta para o calabouço, Paulo. Por que isso? Por que não dar anistia, Paulo? Ele alega que elas teriam infringido as cautelares mais de 1000 vezes. Na verdade, é o seguinte, João. A tornozeleira eletrônica, eu fui me informar sobre isso, ela é um inferno para a pessoa que está com a tornozeleira, né? Você não pode se afastar muito de uma tomada elétrica, porque de tempos em tempos você tem que recarregar. Às vezes o sinal se interrompe durante a noite e aí a pessoa tem que se levantar, sair da cama, ir para fora, ir para a rua, abrir uma janela, botar a perna na janela para recuperar o sinal da tornozeleira, para não ser interpretado que ele está descumprindo as cautelares. É uma questão realmente infernal. O cotidiano da pessoa se torna um inferno, né? E é o que o presidente Bolsonaro está passando agora, e o que essas senhoras, possivelmente, dada a idade, né, a pessoa não sabe lidar com aquele negócio no calcanhar ali, e as eventuais supostas desobediências às cautelares teriam sido provocadas por esse tipo de problema, né? E ele mandou essas 2 senhoras de volta para a prisão por causa disso. O cara realmente ele tem uma índole má, né? Ele é um sujeito realmente cruel. Cruel. Né? Não, porque imagine, né, Paulo? Imagine essa hora, com o que elas se alimentaram naquele calabouço, esse frio, de repente um calor infernal. Cara, por que tudo isso? Por que nós temos que passar por isso? Sendo que ainda há outras, né, necessidades de comprovações do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas, enfim, vamos ficar aqui restrito ao nosso tema. A questão maior, Paulo, é a narrativa que impera sobre a população brasileira. Eu pergunto a você, homem experiente, um cientista político, você sente que a população está alheia, está isenta, está amorfa nesse instante, ou as coisas começam a mudar? Não, João, pelo contrário. Esse final de semana aí a gente assistiu a explosão de manifestações espontâneas em todo o Brasil. Estava lendo uma entrevista do pastor Silas Malafaia no portal Metrópolis, ele dizendo que ele e outras lideranças brasileiras foram pressionados de baixo para cima, com as pessoas pedindo manifestações de rua, e em função disso, dia 3 de agosto, haverá manifestações em todo o Brasil. Essa é outra novidade, não será mais apenas na Avenida Paulista, serão manifestações em todo o Brasil. Eu já comprei passagem, João, eu vou a São Paulo, já reservei hotel, estou assumindo o sacrifício aqui, pedindo apoio aos seguidores do canal que puderem me ajudar a custear essa viagem em São Paulo. Uma viagem em Porto Alegre, São Paulo, com 2 diárias de hotel, sai cerca de R$3.000, mas eu decidi tomar o risco, né? Embora vá haver manifestação aqui em Porto Alegre, eu acho que o grande foco das atenções de toda a população, da mídia nacional, da mídia internacional, é o tamanho da manifestação na Avenida Paulista, e o povo brasileiro está efervescendo, está acontecendo buzinaço, está acontecendo bandeiraço, está acontecendo caminhadas, tem manifestação espontânea explodindo para todo lado. A direita brasileira acordou, renovou as suas esperanças com essa pressão que está vindo do governo dos Estados Unidos, e esse processo está recém começando, João. Agora haverá uma combinação da pressão das ruas com a pressão que venha do governo dos Estados Unidos. Vamos ver se a gente colhe os frutos de uma grande vitória e conseguimos virar essa página nefasta aí da história do Brasil. Tá. Manifestação, então, vamos repassar, agendadas para 3 de agosto, sem ser esse final de semana, no outro domingo, no Brasil inteiro.
Organize aí na sua cidade. Tá, vamos acompanhar, vamos estar juntos. E, mais uma vez, eu peço aí o apoio de todos vocês para esse grande brasileiro, Paulo Moura, cientista político, que faz de tudo para poder estar informando bem aos cidadãos brasileiros. Entrem no canal Dextra, lá do YouTube do Paulo, e colaborem com o professor para que ele possa ter autonomia de trabalho e passar essas informações preciosas para todos nós. Canal Dextra do YouTube, do professor Paulo Moura, meu grande amigo. Paulo, obrigado mais uma vez. Valeu, João. Grande abraço a você e aos espectadores do Tempo e Dinheiro. Muito bem. Aqui vamos voltar à nossa pauta. Vou pedir para o Sérgio Braga antecipar e entrar com as informações do café. Depois nós temos também a análise do mercado de mandioca. Depois temos ainda temos a pecuária. Tudo isso é a nossa programação aqui no Tempo e Dinheiro. Continue conosco. Então vamos agora às notícias do café com o Sérgio Braga. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Em Londres, o café robusta segue em alta de 1,55% a 3.350 dólares por tonelada. Em Nova York, na tela, 1,49% de alta para o vencimento mais curto de setembro a 305,83. Demais posições negociadas com café arábica em Nova York, 305,65 para o setembro, alta de 1,43. Dezembro, 297,80, 1,36 de alta. Março, 290,60, 1,33 de alta. E o maio, 284,70, alta de 1,17%. Dezembro em diante, portanto, abaixo ainda dos 3 dólares por libra peso. Na B3, sacas em dólares, alta de 2,05% a 362 dólares e 90 vale a saca para o dezembro na B3. Conosco, Bruno Labs, analisa o mercado do café. Boa tarde! Vocês estão bem? Bolsas se sustentando acima de importantes suportes que são de 280 para o Arábica e de 3.200 para o Conilon. Disco arranhado, né, pessoal? Mas é o que temos para o momento. A sustentação desses suportes é um bom sinal para o momento que a gente vive, tendo em vista que ainda temos colheita rolando por aí. E sim, está em finalização? Eu sei, a colheita está terminando, mas tem muito café novo entrando no mercado ainda. E as bolsas resilientes como estão, acima desses suportes até aqui, é um bom sinal. Eu digo até aqui, pessoal, porque o mercado muda muito rápido. Ele é muito volátil, o mercado de café, e numa notícia nova, ele pode mudar a tendência rapidamente. Como eu comentei outras vezes, em dias passados aqui, eu não acredito ainda numa reversão. O que eu quero dizer com isso? Café voltando a subir forte, como a gente viu meses atrás aí. Porém, a boa notícia é que as compras voltaram. Tímidas, mas voltaram. Mostrando interesse em parte do mercado em manter os cafés por hora nos níveis de preço atual. Mas, pessoal, eu preciso dizer, o meu otimismo até aqui ainda é baixo, tá? Eu não vejo grande reversão e nada de muito novo ou uma subida muito forte acontecendo pelo momento, tá? Mas vamos seguir acompanhando. Gostou do conteúdo? Me siga lá nas redes sociais. Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno. Um abraço para você. Vamos aproveitar, vamos ao mercado da mandioca. Cleidson. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá, você que nos assiste pelo canal Tempo e Dinheiro, boa tarde. Novamente nós aqui para conversarmos sobre o mercado da mandioca, dos derivados, o que vem acontecendo nesta semana, mais especificamente de segunda-feira para cá. Bem, de modo geral, a oferta de mandioca vem dando algum sinal de diminuição. E isso decorre por conta de clima seco em algumas áreas e também de uma certa retração de produtores por conta de rentabilidade. Apesar dessa menor oferta, tem havido ainda alguma pressão sobre os preços, a qual vem dessa demanda mais desaquecida pelos derivados da mandioca.
Se considerarmos, por exemplo, o mercado de fécula, na semana passada já observamos um aumento bastante considerável nos níveis de estoques, sendo os maiores desde 2017. Na indústria de farinha não é diferente. Também tem ocorrido um certo acúmulo de estoques, principalmente no atacado. E nesse cenário de expectativas de preços, os consumidores desses derivados acabam postergando as aquisições. E isso só serve para pressionar ainda mais o mercado. Então, esse é o cenário que a gente vem observando e pelas informações coletadas pela equipe CPEA até agora, certamente o mercado caminha para mais uma semana de queda nos preços. Intensidade dessa queda, só na sexta-feira que teremos de fato, mas o caminho natural tem sido este. Enfim, voltamos a conversar na segunda-feira próxima sobre os fechamentos dessa semana. Vejo vocês lá. Até mais. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Bom, e vamos dar sequência, então já vamos voltar para o Sérgio Braga com as notícias da pecuária no ar. Gleidson. Uma expectativa ainda com o 1º de agosto, as negociações no mercado de carne seguem praticamente lentas e o preço pago ao produtor, né, segue pressionado pela indústria. Para alguns, não justifica essa pressão tamanha sendo registrada no mercado nesse momento, pressão mais psicológica também, entre aspas, que a indústria tem aproveitado para poder jogar os preços da arroba mais para o fundo. De qualquer forma, lá na B3, o que a gente observa nas negociações, vencimento mais curto está sendo liquidado, sai do radar em breve. O julho está lá ainda, R$ 295,00, segue com queda de 0,32%, mas agosto já tem a arroba negociada a R$ 9,00 a mais, R$ 304,00, alta de 0,36%. Setembro, R$ 310,45, alta de 0,49%. Outubro, R$ 316,85, alta de 0,44%. Vamos saber no mercado físico quais são as cotações, lembrando que foram 13 praças em queda hoje entre as 32 pesquisadas. São Paulo, Barreto, Araçatuba, Boi Comum a prazo R$ 292,50, norte do MT R$ 287,50, Marabá R$ 266,00, Redenção no Pará R$ 264,00. Próxima tela, Paragominas 277, sul da Bahia, o Baião Sul 254, oeste da Bahia 258 e a média de Alagoas 285,50. Vamos saber da Isabela Camargo, direto da HN Agro, em Bebedouro, como é que estão as negociações no mercado do boi gordo. Olá, boa tarde, Isabela. Olá a todos. Bom, apesar das incertezas em relação ao mercado do boi gordo que a gente vem observando aí nos últimos dias e a pressão de baixa que a arroba vem sofrendo, o cenário é de preços andando de lado e firmes no mercado de reposição. Vale a gente destacar que para esse mercado também os negócios acontecem de forma lenta. Então, considerando o preço médio para julho para a Praça de São Paulo, enquanto a arroba do boi gordo ela teve uma queda de 3,5%, o boi magro ficou praticamente estável, com alta de 0,4%, e o bezerro, valorização de 0,8%. Então, com isso, o pecuarista que faz a engorda, ele perdeu o poder de compra quando a gente compara as categorias de reposição, tanto na comparação mensal como com o mesmo período do ano passado. Então, atualmente, são necessárias 9,2 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro, e esse valor é 4,4% maior que junho e 9,1% maior que o mesmo período do ano passado. E aí vale destacar, né, que esse valor é o mais alto desde novembro de 2021. Para o boi magro, são necessárias atualmente 13,45 arrobas de boi gordo para a compra de um animal dessa categoria, e esse valor é 4% maior na comparação mensal e 4,1% maior que julho de 2024. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Hoje dose dupla. Isabela Zavati, do CPE, conosco também. Boa tarde, Isabela.
Olá, boa tarde. Final do mês chegando e a pressão frente às negociações dos animais para abate está aumentando. Frigoríficos, então, seguem pressionando o valor ofertado pela arroba, mas os pecuaristas seguem resistentes em realizarem novas negociações. Temos acompanhado que tem negociado entregados animais quem realmente precisa de caixa e quem está com receio de novas quedas, mas quem pode segue resistindo e aguardando o melhor posicionamento e uma melhor definição de mercado. Ontem acompanhamos uma baixa liquidez, principalmente no estado de São Paulo, onde foram realizados negócios abaixo dos R$300. Nas outras regiões, há frigoríficos que ainda pagam os valores ofertados na sexta, mas também aqueles que já diminuíram o valor ofertado pelos animais, principalmente para fêmeas, né? Então, aí uma diminuição de R$5 na arroba. Na carne com osso, no atacado da Grande São Paulo, também temos acompanhado quedas. Ontem, a carcaça casada bovina fechou a 20 e 31. Então, podemos dizer aí que o mercado está pressionado e, ao mesmo tempo, especulado. Então, seguimos aqui acompanhando as próximas movimentações. Desejamos a todos ótimas negociações. Obrigado a você, a toda a equipe do CP. E hoje é dia do suinocultor. Logo pela manhã, nós conversamos no clube com Losivânio Luiz Lorenzi, que é presidente da Associação de Criadores de Suínos de Santa Catarina. Ele falou a respeito do mercado, da tensão em relação aos preços, às negociações também com o tarifaço, e ele destaca exatamente a preocupação no momento no mercado de suínos. E esse trecho a gente separou para você acompanhar aqui nessa edição do Tempo e Dinheiro. Losivânio comenta o mercado conosco e a pressão das tarifas de Trump. Existe uma preocupação. Quando a gente olha para o mercado interno, os frigoríficos aqui já aproveitaram essa notícia e a especulação realmente já fez com que o preço do suíno pago ao suinocultor independente, ele caiu, dependendo das regiões, aí a 20, 30 centavos em Santa Catarina e não diferente no Brasil. Quando a gente olha a questão do mercado internacional mesmo nas exportações, os Estados Unidos, de janeiro a junho, importaram em torno de 7.300 toneladas de carne suína. Não é um número expressivo. A gente vê que isso as indústrias acabam relocando em outros países, porque há uma forte demanda pela carne suína brasileira e a gente consegue, então, colocar em outros mercados. Embora só Santa Catarina exporta para os Estados Unidos, mas a gente tem uma preocupação com aqueles acordos que o Trump está fazendo com países como a Argentina e como o Japão. Na questão da Argentina, ele já zerou 80% das exportações argentinas para lá e está negociando os outros 20%. Então, se daqui a pouco, nesses acordos que ele está fazendo e favorecendo esses países, se ele aperta um pouco para que esses países também coloquem uma tarifa para a carne suína brasileira, eu vejo com preocupação, porque nós exportamos muito para a Argentina. Santa Catarina vai em torno de 7.700 toneladas, foi de janeiro a junho, mas o Brasil também exporta bastante, então isso começa a preocupar. Nós temos que esperar para ver esses reflexos, para ter uma leitura melhor com relação a isso a partir de 1º de agosto, se é que essas tarifas vão entrar. Se não conseguirmos aí uma negociação através do nosso governo, que infelizmente não tem capacidade para isso, senadores que estão indo para lá para tentar negociar, mas também não vejo aí uma possibilidade dos senadores conseguirem alguma coisa. Então nós temos que esperar para ver a semana que vem o que acontece, o que vem real no mercado, para depois fazer uma avaliação maior. Mas com relação ao mercado internacional, por enquanto não, somente no mercado interno. Continuamos na expectativa, né? A quem interessa isso? Meu Deus do céu, né? Os negócios parando, né? E os arrogantes querendo empurrar a gente na briga. Isso que é o diabo. Deixa eu ver como é que estão as cotações para encerrar, Gleidson, nas bolsas. Olha aí, ó. A soja avermelhou de novo, desceu para 10,01. Chegou, quando nós estávamos falando com o Vlamir, estava 10,03. Agora 10,01, que é o agosto, que é o preço do bucho para agosto. 10,01 nesse instante. Lá em Chicago, o milho ganha 0,15 a 4,18, o trigo levemente no vermelho a 5,40, o café
O Arábica ganha 1,50, 305,98, $3,05 por libra-peso. Vamos falar dessa forma. O açúcar, quase 2% de alta, recuperação a 16,56 a libra. O algodão também em boa alta, 68,75. O petróleo sobe 0,25 a 65,41 e o ouro desce 0,82, 3.369. Ou seja, o que nós temos de leitura? Né? Logo essa questão do Xi Jinping com o Trump será resolvida, a soja vai voltar a subir, enquanto que nós aqui amargamos essa indecisão no dia 1º, a tarifa de 50%. E preste atenção, lá no clube a gente vai continuar passando informações essenciais, não só de mercado, mas de política. Olha aqui as informações, imagine, as informações da Gazeta do Povo, está dizendo o seguinte, manchete, Moraes mantém Bolsonaro com tornozeleira, mas ameaça prisão se ele voltar a falar nas redes sociais. Em resumo, Moraes autoriza Bolsonaro a falar, mas ninguém pode ouvir. Que inferno, que país maluco. Mas nós vamos continuar atentos, informando, sendo apoiado por vocês que precisam e merecem a melhor informação fora dessa narrativa da esquerda. Continue conosco, continue apoiando o Tempo e Dinheiro. Entre no clube, seja assinante, receba 15 grupos nesse conjunto de informações que nós oferecemos para vocês. É uma comunidade de informação focada no agro. R$4 por dia, nos apoie. Em troca, nós lhe damos o melhor serviço. Digite agora, 199-9813-2915 e vamos em frente. Como sempre eu digo, viva o Brasil! A gente volta amanhã. Obrigado, Sérgio Braga. Boa tarde para você, até amanhã e a todos que nos acompanharam. Continue com informações do Sérgio Braga, de toda a nossa equipe lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e vamos em frente. Até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.